Olá a todos! Como é que vocês estão? Eu venho falar aqui sobre o Dia das Mães. Aqui em Portugal, o Dia das Mães foi comemorado no domingo passado, mas no Brasil é comemorado no próximo domingo, então ainda tô dentro do tempo para falar sobre isso. Eu nunca fui aquela mulher que tinha como desejo ser mãe. Aliás, eu sempre achei que esse dom eu nunca ia usufruir nessa vida. Eu sempre fui aquela mulher que dizia que nunca ia ser mãe, nunca ia casar. E de repente eu me vejo grávida. E a primeira reação quando eu descobri que estava grávida foi: e agora? Como é que faz isso? Eu não sei nem cuidar de mim, como é que eu vou cuidar de outra pessoa? Como é que eu vou cuidar de um filho? Foi um choque pra mim. Foi um choque por alguém que nunca tinha pensado em ser mãe. Mas, curiosamente, 2 meses antes, eu já estava envolvida nessa energia. Porque, de repente, começou a me despertar uma vontade enorme de começar a ver partos na água. Não sei de onde vinha aquilo, acho que já era mesmo uma preparação do meu filho. Então, eu fiquei 2 meses, assim, vendo vários partos na água. Vários. Me despertou realmente, assim, deu um clique de... E se um dia eu for mãe? E aí, 2 meses depois, eu estava grávida. Confesso que os primeiros meses não foram fáceis. Não foi nada fácil. Porque fui pega de surpresa, porque tinha aqui muitos medos, muitas crenças. E durante os 9 meses eu fiquei morrendo de medo da hora do parto. O que eu mais tinha medo de tudo era a hora do parto. E quando eu tava pra lá, mais ou menos aí com 5 meses, eu ia nas preparações do parto. E em todas as preparações eu ia assim super empolgada, super assim dedicada. Se teve uma coisa que eu levei a sério na minha vida, foi a gravidez. Tudo que é relacionado ao meu filho é uma coisa que eu levo a sério. E até então nunca tinha levado nada a sério na minha vida. Nada. Tudo que eu começava eu parava, nada me interessava, nada eu ia assim a fundo. Mas a minha gravidez foi assim um empurrão de agora eu vou levar isso a sério. Então eu fazia tudo muito à risca. Eu procurava exercícios de pilates, eu ia em todas as preparações do parto assim super empolgada, super dedicada. E tive assim um marido super companheiro, que tem assim uns horários um pouco restritos de folga, mas tudo é tão perfeito, a gente estava tão alinhado que deu para ele participar de todas as preparações do parto. Então, me senti muito acompanhada e muito apoiada com ele. E eu me lembro que em cada preparação do parto que eu ia, a gente às vezes tinha que fazer uma meditação, entrar em profundidade das nossas emoções, os nossos medos, os nossos receios, porque era uma enfermeira que estava preparando para um parto normal. Eu sempre quis ter um parto normal. Um parto sem intervenção médica, sem anestesia, o mais normal e natural possível. E até na altura procurei uma médica obstetra que fazia partos na água aqui em Portugal. Só que nessa época que meu filho nasceu, em outubro, ela não ia estar no país. Então ela me indicou uma outra obstetra que é também dentro da filosofia das coisas naturais, né, de um parto mais natural possível, mas não fazia partos na água. E eu falei, bom, tudo bem, esse sonho de fazer o parto na água não vai acontecer, mas pelo menos eu tô encaminhada com uma médica que vai respeitar tudo aquilo que eu tiver sentindo na hora. E aí, junto com a enfermeira, eu fui fazendo essa preparação.
E, como eu estava dizendo, quando tinha as meditações, para a gente entrar em profundidade com os nossos sentimentos, o que a gente tinha medos, receios, eu me lembro que acho que de 15 mulheres que estavam ali, eu era a única que chorava, que me emocionava, que entrava mesmo ali em profundidade com aquilo e saía sempre muito mexida com aquelas aulas. Não levava aquilo como, tá bom, vamos aqui fechar o olho e tá. Não, eu realmente fazia aquilo muito ao pé da letra. E quando eu cheguei com 5 meses mais ou menos de gravidez, eu falei, sozinha eu não consigo fazer, eu vou precisar mesmo de uma ajuda terapêutica, porque isso aqui tá intenso demais. Foi quando eu fui procurar uma ajuda terapêutica, e é uma terapia chama Renascimento, e eu já tinha escutado falar sobre isso, no livro de preparação do parto já tinha mencionado essa terapia, mas eu tinha um receio muito grande de ir atrás e fazer essa terapia. Mas quando foi 5 meses, não sei, me veio ali na cabeça aquela ideia e eu falei, olha, quer saber, vou procurar aquela profissional, vou fazer e não quero nem saber. E fui mesmo, entrei a fundo. Então, durante meu parto, eu fiz acompanhamento terapêutico, uma vez por semana. E depois que meu filho nasceu, eu continuei fazendo as minhas formações. Hoje eu sou formada por essa terapia e posso dizer que eu tenho, assim, vários divisores de águas na minha vida. Algumas formações, alguns cursos me transformaram. Eu era antes uma coisa, depois da formação e do curso eu era outra. E essa foi uma outra terapia que também me transformou completamente. E eu me lembro que eu tava... E acabei por fazer o parto do jeito que eu queria, sem anestesia, foi assim, praticamente rápido. Ele começou, as contrações começou às 3 horas da manhã. Eu fiquei em casa fazendo exercício, na bola, entrando na banheira, em conexão comigo mesma até 8 horas da manhã. Quando foi às 9, eu cheguei no hospital e ele nasceu às 11h03. Então, foi assim, valeu toda a preparação, valeu todo o investimento em mim mesma durante a gravidez, valeu cada momento que eu vivi daquela gravidez, que no princípio foi assim um pouco desafiadora, até encaixar, né, esse conceito de mãe para alguém que nunca tinha pensado em ser mãe, mas de repente eu aceitei o desafio e o restante da minha gravidez foi assim maravilhoso. Foi mesmo, foi uma dádiva ter vivido aquela gravidez. Eu tenho muita saudade da gravidez, tenho muita saudade da barriga, tenho saudade desse estado de graça, porque é mesmo estado de graça. Tirando as partes assim um pouco mais desafiantes, porque sempre é um desafio, porque a gente entra em contato com muitas coisas, mas no geral eu amei ficar grávida, não tive enjoo, não tive as pernas inchadas, dancei até praticamente 10 dias antes do meu filho nascer. Então, assim, não deixei de fazer a minha vida normal, fiz tudo e desenvolvi uma coisa que foi o meu sentir. O que fazia sentido pra mim? O que meu coração, o que meu corpo pedia? E comecei a respeitar e comecei a entrar em conexão comigo mesma. Foi uma boa oportunidade de eu sentir tudo, através realmente daquilo que era importante pra mim, mais do que perguntar pra alguém o que era, o que podia, o que isso, o que aquilo, porque às vezes eu tinha dúvida, perguntava pra uma pessoa, ela respondia uma coisa, perguntava pra outra, respondia outra, e eu começava a ficar mais maluca, ficava mais em dúvida do que quando eu comecei. Então eu pensava assim, eu não pergunto mais nada a ninguém e vou perguntar pra mim mesma e vou fazer as coisas que fazem sentido pra mim, que fazem sentido pra mim. Então comecei a desenvolver esse sentido em mim dessa intuição, dessa conexão, que é necessário uma hora na nossa vida realmente a gente voltar pra dentro e ver o que faz sentido pra cada um de nós. Porque as respostas estão tudo dentro. Então eu fiz esse movimento realmente. E foi assim, uma aprendizagem maravilhosa.
E aí meu filho nasceu e aquele momento maravilhoso eu posso dizer que foi, até hoje, foi o momento mais profundo, mais lindo, mais abençoado, foi... Se tem alguma coisa que eu possa dizer nessa trajetória de toda a minha vida, de o momento mais lindo, mais... que eu... Se alguém falar, fecha os olhos e descreve o momento mais feliz da tua vida, foi o nascimento do meu filho. Foi sem sombra de dúvidas... Aquele nascimento que não foi só um nascimento dele. Eu me senti renascer no nascimento do meu filho. Literalmente, eu fui renascida no nascimento do meu filho. E quando ele nasce, eu pego ele ponho ele direto no meu colo. Eu tava tão apaixonada, tão apaixonada, tão apaixonada, tão apaixonada, que eu via coração em tudo quanto era lado. Eu olhava o nariz dele tinha coração. Eu olhava as orelhas dele, eu via coração. Eu via uns 3 corações assim nas orelhas dele, o formato parecia um coração, tudo. Eu fiquei assim, ele acordou às 11 horas, ele nasceu às 11 horas da manhã, e eu fiquei com a madrugada inteira, fiquei durante o dia inteiro, né? Ele não saiu do meu lado. Varei a madrugada olhando, assim, admirando aquela bênção que tinha ali no meu colo. E até hoje eu olho meu filho e falo assim, como é que é possível ter feito isso? Porque é tanta perfeição, tanta perfeição, tanta perfeição. E não é só a perfeição do estético, do bonito, mas é olhar pra essa... Cara, pra essa maravilhosa magia da vida de poder gerar outra vida. Isso é um... Nem sei explicar. Nem sei explicar. E você que é mãe, acho que entende o que eu tô dizendo. E eu passei a madrugada inteira olhando pra aquela criança, pro meu filho, admirando, sentindo um amor, assim, um amor, 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 um amor. E realmente, o Dia das Mães é um dia... Todos os dias são os dias das mães, né? Todos os dias. Realmente, todos os dias são. Porque o trabalho de uma mãe é um trabalho que é para a humanidade, né? Tudo que a gente vivencia, tudo que a gente... Tudo, vida. Vida é mãe, né? A mãe terra, a mãe natureza, a nossa mãe, da forma como a gente veio. Isso não excluindo o pai, porque se não tivesse um pai também não teria uma mãe, né? É a união de tudo isso. Mas a mãe, por carregar durante 9 meses aquela criança, o dom de gerar dentro de si um outro ser, tipo, é uma divindade tão bonita, tão pura, tão mágica, tão amorosa que não tem explicação, que não tem. Então, há 4 anos, meu filho tem 3, mas há 4, porque, né, já quando tá na barriga a gente já comemora o nosso primeiro Dia das Mães. Tem sido assim, dias maravilhosos. E o Dia da Mãe realmente é um dia de honrar a nossa mãe. E esse Dia das Mães, mais do que nunca, eu pude realmente ter um sentimento pela minha mãe de honrar. De honrar a oportunidade de estar aqui, de ter vivenciado a vida, de ter feito o caminho todo, percorrido toda a minha vida para poder gerar uma outra vida. Se não fosse a escolha da minha mãe, claro, a minha escolha de ter escolhido ela, mas a escolha dela de ter levado essa gravidez para frente, de ter doado o seu corpo para que eu pudesse para que eu pudesse, né, ter sido gerada dentro dela.
é uma honra muito grande. É uma honra muito grande, muito grande. Não só da minha mãe, mas também da minha avó, né? Depois a gente vai vendo, né? Todos os nossos antepassados contribuíram para que eu estivesse aqui hoje, vivendo a vida que eu vivo, tendo meu filho, tendo a oportunidade de estar aqui, de compartilhar. Quer dizer, isso tudo é algo muito grande, muito maior do que aquilo que a gente possa imaginar. Mas realmente, hoje em especial, falando aqui sobre o Dia das Mães, é uma honra mesmo muito grande para todas essas mulheres que vieram antes de mim, de tudo que elas passaram, de todas as dificuldades, e mesmo assim elas não desistiram, elas cumpriram a sua missão e eu tô aqui hoje. Então, esse vídeo vai para todas as mães, em especial a minha mãe, que me deu a vida. Não tem bem maior do que a minha própria vida. Hoje eu reconheço e hoje eu tenho uma profunda gratidão, uma profunda honra pela minha mãe. Porque se não fosse ela, eu não teria a oportunidade de ter vivido o melhor momento da minha vida, que foi ter o meu filho. Então eu agradeço o meu filho por poder proporcionar nessa vida a oportunidade de ser mãe. É de encher o coração, é de contribuir para um país, um mundo, uma sociedade, realmente um mundo bem melhor. E eu sinto exatamente isso. Eu vou me tornando uma melhor pessoa porque eu tenho um filho. Não é que se eu não tivesse um filho, eu não ia ser melhor, mas um filho é aquela coisa de eu quero passar o melhor de mim para ele, eu quero cada vez ser melhor para poder dar exemplo para ele, né? Porque que mundo que ele vai viver, né? Então, quando a gente tem esse pensamento, quando a gente tem essa missão, é muito lindo a gente realmente gerar filhos para que a gente possa auxiliar esse mundo a transformar. E muitas vezes já pensar, vou ter um filho nesse mundo que está completamente em desordem, completamente uma loucura. Sim, o mundo está precisando de pessoas de luz para terem filhos, para produzirem filhos, para que a gente possa ter um mundo bem melhor. Eu acredito nisso. E realmente o nosso mundo vai mudar através das nossas ações, das nossas atitudes, e essas crianças que estão vindo cada vez mais especiais, cada vez mais iluminadas para ajudar realmente esse mundo a alcançar um nível de consciência, uma atitude, um amor, uma bondade que tá super escassa. Então, gratidão à minha mãe, gratidão ao meu filho, gratidão a todas as mulheres que vieram antes de mim, gratidão a todas as mulheres que são mães, também assim como eu, porque também esse partilhar, esse dividir, esse crescer juntas faz toda a diferença. E também nos sentimos apoiadas, porque a maternidade, não vou romantizar, não é algo maravilhoso, lindo, perfeito, é só amor, só isso, só aquilo. Eu realmente vivi esses momentos e eu quero deixar aqui esse recado, um recado do que realmente representa a maternidade, mas vai além disso. A maternidade é um desafio muito grande, é realmente é um cansaço incessante, é difícil, é desafiante, mas o amor
ultrapassa tudo isso. E nós somos mulheres, né? Nós somos mães, mas também precisa ter um tempo para que isso, para que essa dedicação vai ser sempre, né? Mas essa dedicação mais intensiva também tem que ter um tempo, porque nós só vamos ser boas mães se a gente também termos o nosso tempo. E muitas vezes a gente tem aquela coisa de, eu sou mãe, então tem que deixar de fazer tudo, então, e agora isso, e é só dedicar ao filho, e de repente para a vida para se dedicar somente ao filho. E eu vou confessar que se eu não tivesse a cabeça que tenho, e que se em 2 meses eu não tinha voltado às minhas práticas de fazer dança, que para mim é uma terapia, e logo com 1 mês o meu filho ter nascido, eu ter acompanhado o meu trabalho de desenvolvimento pessoal através da formação de terapeutas que eu fiz, eu realmente acho que tinha enlouquecido, tinha surtado, porque demanda muita atenção, demanda muita energia, demanda muita entrega, e você realmente acaba ficando só em doação, e tem uma hora que você já não aguenta mais, porque são horas e horas sem dormir, são noites sem dormir, é um cansaço, né? Nasce uma mãe, a gente não sabe o que, né? A gente sabe o que fazer instintivamente, mas não sabe lidar com toda essa emoção. Então, esse vídeo também é um recado para você que é mãe, se dedique tempo a você, sabe? Peça para o marido ajudar, para a mãe ajudar, para quem estiver do teu lado para auxiliar, para você ter um tempo para você cuidar de você, tanto psicologicamente como o teu corpo, entrar em contato com você, se nutrir, porque é mesmo um grande desafio. E essa nutrição precisa ser feita, porque é punk, é maravilhoso, mas é punk. Então, não se esqueçam de vocês. Vocês são a coisa mais importante. Quando é um bebezinho, vocês são a coisa mais importante. A mãe é a coisa mais importante para um bebê. E a gente só consegue dar o nosso melhor se a gente estiver bem. Se a gente não estiver bem, se a gente não cuidar de si, a gente não consegue dar o melhor para o outro. É aquela história da máscara no avião, né? Antes de pensar em colocar máscara em alguém, coloque em si mesmo. Porque se a gente coloca a máscara primeiro no filho, corre o risco de não dar tempo de colocar no filho, nem em você, e morre os dois. Então coloque primeiro em você e depois, quando você já tá respirando, quando você já tá tranquila, você consegue tranquilizar o outro, você consegue salvar o outro, você consegue fazer qualquer coisa. Mas se você pensa logo em colocar a máscara nele, você pode se atrapalhar porque não vai conseguir respirar, pode não conseguir salvá-lo e também não se salva. Então, essa dica da máscara é para levar para o resto da vida. Primeiro em si, para ter o teu equilíbrio, para ter o seu oxigênio, depois do outro. Então esse é um vídeo dedicado às mães e a mim nesse Dia das Mães, que é todos os dias. Mas hoje é aquele dia em que o planeta vibra, né? O planeta não, porque acho que não é mundial, né? Não é porque aqui em Portugal foi semana passada e no Brasil é na próxima semana. Mas que o país vibra aquela energia da mãe, aquela energia da nutrição, aquela energia da acolhedora, né? E daquela que gere. Então fica aqui esse meu vídeo para a Mãe Terra, para o nosso planeta e para todas as mães. Um beijo e até a próxima.